Olá, querido, tudo bem? Hoje eu queria falar um pouquinho sobre essa questão do livre-arbítrio. Recebi perguntas falando um pouco sobre essa questão do livre-arbítrio e gostaria de responder, tá bom? A essas perguntas que a gente recebeu lá no Facebook, tá bom? Fica com a gente aí no nosso estudo. A ideia do livre-arbítrio, ela é uma ideia que a gente precisa compreender, que nasce numa concepção primária, antes dessa questão da teoria, né, calvinista e da teoria arminiana, que vai se estender logo no início dessa reforma protestante. A gente precisa entender, em primeiro momento, que essa discussão ela é antiga, em primeiro momento. O Pelágio já começou a definir mais ou menos como era a salvação, apesar de ser uma heresia. Ele dá um parecer interessante a respeito do tema. E também a gente percebe outros teólogos também falando a respeito dessa questão da salvação de forma diferente. Pelágio começou com uma heresia, abordando um pouco diferente de Agostinho, depois Armino falou um pouco diferente daquilo que Calvino tinha proposto. A gente explicou isso um pouco lá no vídeo sobre eleição, o que é eleição, no iniciozinho do estudo nosso de Pedro. E a gente precisa entender que, como diz o professor e pastor Luiz Saião, tudo começa na concepção nossa de pecado. O que nós consideramos pecado? E quais as afetações que o pecado trouxe à raça humana? Essa é a grande distinção entre a teoria calvinista e a teoria arminiana. Calvino muito fundamentado em Agostinho e Armino um pouco fundamentado, sim, nas interpretações antigas de Pelágio. A gente precisa entender que, na concepção do calvinismo, o homem, quando ele se corrompeu, de natureza corrompida, ele ficou extremamente mal, e não há bondade nenhuma no ser humano e nenhuma inclinação à salvação. Já nosso Jacob, né, Arminius, teoria aí do arminianismo, diz diferente, tá bom? Diz que o ser humano, ele está sim corrompido pelo pecado, mas o pecado não o impossibilita a escolher a Deus. O ser humano tem a capacidade de escolher. É importante entender que a liberdade de escolha, ambas as teorias defendem. Calvino vai chamar essa liberdade de escolha de livre agência. Todos nós temos a oportunidade de escolher entre o que comer, o que vestir. Por que eu escolhi uma blusa, né, lilás, roxa? Ou por que você está assistindo esse vídeo nesse momento? Por que você não assistiu depois? Tudo isso é escolha. E nenhum das duas teorias define que o homem não tem a capacidade de escolher. Só que Pelágio dizia que a nossa escolha, mesmo sendo uma escolha que a gente tem essa opção de escolha, pelo pecado, mesmo que Adão tenha pecado, Adão não interfere na nossa vida. Ou seja, nós temos a mesma condição de escolha que Adão e Eva tiveram no Éden. Já Armínio não acreditava nisso. Armínio acreditava que o homem tem sim a capacidade de escolher, embora a sua natureza esteja corrompida. Já Calvino vai dizer que nenhuma natureza é de fato justa ou capaz de fazer boas escolhas, porque o ser humano agora passa a ser 100% mal. Ele vai usar termos, por exemplo, em Romanos capítulo 3, né, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O Romanos capítulo 3 tem textos que diz: não há um justo sequer, não há quem faça o bem, não é? Mas óbvio que essa tradução de Calvino ela é um pouco extremada, no sentido de que o homem sim sabe fazer boas escolhas, não é? Mesmo que não exista a direção divina sobre aquele indivíduo, o indivíduo pode sim tomar boas decisões. Nós temos, por exemplo, grandes cientistas, grandes descobertas cientistas, arqueológicas, geográficas, na área da biologia, da genética. Nós temos grandes cientistas, por exemplo, descobrindo coisas importantes à vida do homem, sendo extremamente importantes e boas para todo mundo, e não necessariamente são cristãos, não necessariamente creem em Deus, não necessariamente acreditam que Deus é de fato o criador de todas as coisas e prestam qualquer tipo de adoração ao nome de Deus. Muitos até são ateus, entende? E isso é o que Armínios e pelo menos a minha compreensão, lógico, a gente respeita todas as compreensões, é de que é isso que define
o ser a imagem e semelhança de Deus. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. E eu gosto da concepção de Arminius no que tange a que a nossa natureza de Deus continue em nós, mas obviamente corrompida pelo pecado. Deus nos fez seres livres e essa liberdade ela não é conflitante com a sua onisciência e com a sua soberania. Esse é o segundo aspecto porque eu defendo o livre-arbítrio. Calvino tem uma interpretação de que Deus é um Deus soberano e a determinação de salvação procede dele. Então, se procede dele, é ele que elege pessoas para serem salvas e outras para serem condenadas. Eu não penso assim, mas era o pensamento de Calvino. A gente precisa primeiro entender que Calvino está vindo numa cultura, no tempo dele, numa cultura na Idade Média, de que isso de alguma forma estava no pensamento daquele período. Antes da reforma, a igreja era detentora da salvação das pessoas. A igreja dizia quem seria ou não salvo. Lógico que isso influenciou o pensamento de todo mundo. Quando esse pensamento de salvação sai do contexto da Igreja Católica, porque a salvação estava na igreja, na participação dos sacramentos, e obviamente a reforma de alguma forma prova, estuda e atesta que a salvação é por meio da fé, com Lutero e etc., ficou um vácuo. Quem é que salva, então? Se não é a igreja, quem é? Deus. Então, de alguma forma, a visão de Calvino não era um propósito determinista, mas acabou virando um determinismo, um eletismo, não é, daqueles que serão salvos, daqueles que não serão salvos. Isso porque a teologia de Calvino tem uma interpretação extremamente ligada à visão da soberania de Deus, da onisciência de Deus e da onipotência de Deus. Só que todo o Novo Testamento não tem como objetivo a onipotência de Deus, a onisciência de Deus e a soberania de Deus. Todo o Novo Testamento tem o propósito de esclarecer o amor de Deus. Se você pegar, por exemplo, cartas como a carta de 1 Pedro, se você pegar a carta de 1 João e o Evangelho de João, você vai ver que todos eles são fundamentados no propósito do amor. Deus é soberano? Mas não adianta nada a sua soberania se todas as pessoas forem para o inferno. Quem será aqueles que então reconhecerão a sua soberania? Não faz sentido algum. Todos os atributos de Deus se justificam nele ser amor, e o propósito dele de amar a humanidade, de forma a dar essa humanidade a condição de se salvar por meio da cruz de Cristo. E aí muita gente, até a pergunta que foi feita lá no Facebook da igreja, mas se o homem escolhe a salvação, então será que Deus tem que ficar providenciando e atuando de acordo com os planos e propósitos deste? É óbvio que não. O grande problema das teologias sistemáticas, isso concorde em muitos pastores, até o Luiz Saião mesmo, uma palestra maravilhosa que ele dá na internet que você pode assistir, que ele fala sobre a gente concordar um pouco, a gente conciliar o calvinismo com o arminianismo. Ele mesmo diz que o grande problema das sistemáticas é estudar os pontos separados. Deus é onisciente, claro que é. Deus é soberano, claro que é. Mas ele concede a liberdade humana e isso não interfere em nada dos planos e propósitos de Deus. Esse é o grande poder de Deus. A capacidade de, mesmo as ações humanas, sendo muitas vezes movidas por pecado e atrapalhadas porque a raiz má está em nós, e ninguém nega isso, nem Calvino, nem Armínio, ainda assim os propósitos de Deus são realizados por meio das ações humanas. É isso que se traduz como todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. E a liberdade foi dada a nós. Deus não nos negou a liberdade, porque essa é a característica da imagem e semelhança de Deus em nós. Quando Deus fala que nos criaria a sua imagem e semelhança, o atributo ou atribuição da imagem e semelhança divina não são orelhas, pés, mãos, porque Deus não tem orelha, nem pé, nem mão. É justamente a liberdade. Óbvio que a liberdade todos têm. Satanás, por exemplo, teve a liberdade de querer ser igual a Deus e de querer se assentar a Deus, mas ele não tinha o livre-arbítrio, que é o ponto final da nossa discussão. Livre-arbítrio não é a liberdade de escolher se você se salvará ou não. Livre-arbítrio é a condição que Deus nos dá de, a partir do momento que compreendemos a sua graça mediante a cruz de Cristo, a condição de nos arrependermos e voltarmos para Deus. É justamente o vazio que ele coloca no nosso interior que só pode ser preenchido por Deus. Isso você vê, por exemplo, inerente a todas as culturas na face da Terra.
todo ser humano em todo lugar, em todo espaço de tempo adorou alguma coisa, porque a necessidade de adoração e de prestar culto ao Deus Todo-Poderoso está em nós, e é essa falta que nos faz buscar a Deus e achar ao Senhor. Então, o livre-arbítrio que Deus nos deu é justamente a capacidade de encontrá-lo. Óbvio que isso primeiro precisa partir de Deus, porque somos pecadores. Óbvio que a salvação é por meio da graça de Deus, óbvio. Óbvio que a salvação é onisciência de Deus. Deus sabe quem será salvo e sabe quem será condenado, verdade. Deus também elege pessoas e predestina pessoas para a salvação, verdade. Mas ele não anula a nossa decisão. Ele não anula que nós escolhemos ser de Cristo ou não. Esse é o grande problema da questão do calvinismo e do arminianismo. O calvinismo roxo vai gerar justamente esse determinismo maluco, onde Deus vira um elitista escolhendo pessoas para serem salvas e condenadas. O arminianismo roxo vai acabar virando um humanismo, onde a condição humana interfere e Deus não está nem aí para nada. Ou uma visão de que o ser humano é que dirige as normas da sua vida, quando isso não é verdade. Então, na verdade, a gente se apropria do melhor dos dois, entende? A graça é irresistível para aquele que crê, para aquele que escolhe. A graça não é irresistível para aquele que recusa. O próprio Novo Testamento tem vários textos dizendo que muitos, ouvindo os falsos profetas, se apostatarão da fé. Ou seja, como é que uma pessoa que é de Deus pode negá-lo e abandonar a fé? E aí vem aqueles argumentos, porque ele nunca foi um escolhido. Não é o que o texto diz. O texto diz que era uma pessoa que negou a fé. Se teve fé, será que não foi Deus que o deu? Então são essas compreensões que precisam evoluir. E nós também precisamos evoluir. A minha teologia, e óbvio que é o que eu estou ensinando, não é nem calvinista nem arminianista, é cristã. Tem uma compreensão do século XXI das coisas. Lógico que nós não vamos anular Calvino. Calvino é uma bênção. Calvino, se tivesse mais tempo para estudar mais as Escrituras e, obviamente, tivesse menos a influência da história e do pensamento católico que perfigurou toda a Idade Média, talvez ele teria compreensões diferentes. Armínios, obviamente, teve uma compreensão muito mais aberta sobre a salvação e a graça a todos. Mas também, se tivesse tempo, veria que a soberania de Deus também interfere na salvação. É o casamento dos dois que faz com que a salvação seja maravilhosa. Porque apesar de ser ato de Deus, não ser de obras, não ter nada a ver com o que nós façamos, Deus permite que nós escolhemos. Esse é o princípio do livre-arbítrio que eu acredito, e é isso que eu respondo àqueles que me perguntam a respeito do livre-arbítrio. Mas então eu devo orar para que a pessoa seja salva, porque se é a pessoa que escolhe? Na verdade, segundo o calvinismo, você não deve orar para que pessoas sejam salvas, porque se a pessoa não for escolhida, não adianta. Se você ora pensando no arminianismo, também não adianta orar, porque é a pessoa que tem que escolher. Então, as duas visões, não se ora para que a pessoa seja salva. Não tem como a gente clamar a Deus para que Deus, por sua livre, espontânea vontade, salve alguém. Eu não acredito que Deus faça isso. Assim como eu também não tenho como orar e colocar na cabeça do indivíduo porque eu quero a vontade dele de servir a Deus. Eu também não acredito nisso. O que nós oramos é que Deus revele a sua palavra, a sua graça, a cruz de Cristo, a mensagem da cruz de Cristo, àquele que nós queremos, aqueles que nós amamos, aqueles que nós nos preocupamos. E pedimos a Deus, por misericórdia, que essa mensagem toque esse coração, para que a partir do momento que esse coração tocado, porque sim, é o Espírito Santo que toca o coração para que o indivíduo vá ao encontro de Deus, que esse indivíduo possa então escolher o Senhor. Ok? Deus continua sendo soberano, todas as coisas acontecem de acordo com o seu propósito e nada muda, porque Deus é Deus. Gostou do estudo? Talvez não seja a sua visão, a sua interpretação bíblica, mas você viu que a gente tem um pouquinho de informação. Se você gostou, dá um joinha, compartilha e a gente se vê no próximo sábado, dando início à carta de 2 Pedro. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.